Depois de assumir ter ordenado um ataque ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem recebido sérias críticas, inclusive por parte da direita do seu país. O Partido Democrata já estuda pedir o seu impeachment por ter supostamente ordenado o ataque de forma ilegal. Será que agora vai? Sinceramente, mas vamos ouvir. Vamos ouvir um pouco mais sobre essa história com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá, coragem. Mas antes da gente ouvir falar sobre mais uma tentativa de impeachment do Donald Trump, vamos ver se isso aí pega ou não. Eu vou aproveitar de novo este momento, essa brevidade aqui antes da gente falar do assunto pesado, para falar um pouco sobre quero café, porque diante desta realidade é a única coisa que a gente consegue ter. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da palavra da assinatura de café mensal ou anual da Vero Cafés. Gente, a gente recebeu aqui em casa um kit de café deles, e eu vou falar bem sinceramente para vocês, eu sou a chatésima do café, assim, eu gosto muito de café, especialmente café expresso, e dá medo, assim, de provar cafés diferentes, e eu vou dizer, o café da Vero me pegou, assim, amei mesmo, assim, estou bem satisfeita com o serviço. Você recebe mensalmente uma seleção, né, uma curadoria de café, sempre uma curadoria inédita, então você vai provar vários cafés diferentes, tudo que eu provei até agora, delicioso, muito bom. No plano anual você recebe brindes, e no plano mensal você pode ter desconto também com o cupom Meteoro, tá? Vai ter o link aí para vocês na descrição desse vídeo, colocando lá o cupom Meteoro, você tem 30% de desconto na assinatura mensal, ou 4 brindes na assinatura anual, super legal, ou 10% nos itens da lojinha. E os cafés da Vero, gente, são sempre bem pontuados, acima de 84 no protocolo SCA, que é da Specialty Coffee Association. Acima de 80 já é considerado café excelente. Então, assim, são cafés só dos melhores mesmo. E você recebe cafés que são de pequenos produtores, você pode receber o material deles, conhecer a história desses pequenos produtores, enfim, se conectar mais à produção dos pequenos produtores de café desse país, que são uma maravilha. Eu tô conhecendo e tô gostando mesmo. Fica aí a dica. E depois deste momento, quero café, porque eu sempre quero café. Vamos falar de guerra, porque é só tomando café mesmo pra gente realmente aguentar o que tá rolando. Vamos falar aí da guerra e especialmente da possibilidade do impeachment do Trump. Vamos lá, bora, Sofia. Cadê Sofia? Aê, Sofia Labanca. Oi. Oi, Ana. Vamos lá falar sobre Trump, falar da guerra. A gente já falou dessa guerra duas vezes aqui no plantão. Vamos falar mais duas. O que tá acontecendo? Vamos voltar para a semana passada, na sexta-feira, dia 21. É 21? Deixa eu ver se eu acertei a data. Sim, sexta-feira, dia 20, quando o Trump resolveu anunciar que ele tinha feito um ataque, dia 21 mesmo, sábado, dia 21, tinha feito um ataque ao Irã, né? A infraestrutura nuclear do Irã. Isso chamou tanta atenção, Ana, que entrou até aquela musiquinha da Globo. Caraca! Teve plantão no plantão! O presidente Donald Trump faz um pronunciamento sobre o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Vamos ouvir. As principais instalações nucleares do Irã, Fordow, Natanz e Isfahan. Todos guardem esses nomes, porque foi um ataque de alta precisão com o objetivo de destruir a capacidade nuclear iraniana para que eles
deixem de ser uma ameaça nuclear e do terror. Isso é muito importante para o mundo. Os ataques foram espetaculares, foi um grande sucesso contra essas instalações de enriquecimento de urânio, e nós sabemos que agora esse bully do Oriente Médio vai ter que aceitar a paz e vai ser muito mais fácil. Durante 40 anos, o Irã repete morte à América, morte a Israel. E agora nós estamos quebrando as suas pernas com essas bombas. E essa foi a defesa de milhares de pessoas que estão no Oriente Médio e no mundo inteiro como resultado direto do ódio alimentado por esse país, por esse regime. Então, Ana, você viu aí, eu acho super interessante o Trump chamando alguém de bully, né? Mas o que acontece, Ana? Acontece que, assim, os Estados Unidos ele ainda não tinha se envolvido diretamente nessa guerra. Indiretamente, obviamente, estava envolvido, até porque ele fornece armamento para Israel, ele dá cobertura para que Israel faça o que quiser, desrespeitando todas as leis internacionais, etc, etc. Mas ainda não tinha se envolvido diretamente. Acontece que parece que o público estadunidense, que o povo estadunidense não está gostando tanto dessa ideia de se envolver diretamente na guerra, não. Ah, é? Pois é, a maioria dos estadunidenses é contra esse envolvimento direto, e mesmo entre os republicanos, ou seja, aqueles que votaram no partido do Trump, apesar de a maioria ser favorável, não é uma maioria tão maior assim. A gente vai lá pro Infomoney, que vai nos contar, Ana, que o Washington Post divulgou uma pesquisa mostrando quanto que dos estadunidenses que aprovaram esse ataque aéreo. Você vai ver aqui, ó, só 25% eram favoráveis, 45% eram contrários e 30% indecisos. Ou seja, um número quase o dobro, quase o dobro dos estadunidenses contrários em relação aos que foram favoráveis a esses ataques que o Trump fez. Você vai para... aqui, ó, daí aqui a gente tem alguns dados, né? Foram 1.008 americanos ouvidos no dia 18 de junho, margem de 3,6 pontos para cima ou para baixo. Daí você vai ver com relação aos eleitores republicanos, você vê que, ok, 47% a favor e 24% eram contra. Então, meio que inverte o que você viu na tendência geral. Mas você ainda tem menos da metade aprovando irrestritamente esses ataques. E isso a gente está falando das pessoas que votaram no Trump. Vamos lembrar disso. E você vai para os democratas, 67% rejeitavam e apenas 9% apoiavam. Ou seja, está longe de ser uma coisa que os partidos concordam. E daí, mesmo nos lares com vínculos militares, ou seja, com pessoas que têm militares na família, 39% se posicionaram contra. Então, você vê aí, Ana, não é um apoio irrestrito que os estadunidenses têm com relação a isso. E os democratas, né, o partido contrário, o partido do Trump, partido da direita liberal em vez da direita conservadora, aproveitaram isso para começar a levantar o papo de impeachment do Trump. Por quê? Porque o presidente ele não tem poder de declarar guerra nos Estados Unidos. Precisa da aprovação do Congresso para declarar guerra. E daí eles estão dizendo, gente, esse ataque aí que o Trump fez, isso aí ele não poderia ter feito sem a aprovação do Congresso. Então vamos lá para a coluna da Mariana Jean-Jacques, lá no CNN Brasil, que vai falar, o ataque de Trump no Irã faz a oposição falar em impeachment. Entenda. Vamos entender. Pela Constituição americana, só o Congresso tem o poder de declarar guerra, mas Trump não fez uma declaração oficial de guerra contra o Irã. A Constituição também determina que o presidente tem autoridade para ordenar o uso da força militar para defender os Estados Unidos e ataques e avançar interesses de importância nacional.
Além do debate sobre a autoridade presidencial para conduzir operações sem o Congresso, a oposição contesta o fato de que líderes republicanos das duas casas foram avisados com antecedência, enquanto os democratas não. Então, tem um problema. Então você tem aqui, Ana, uma questão assim, que vai entrar nessa discussão sobre, ok, ele declarou guerra, não declarou guerra, tecnicamente ele não declarou guerra, mas ele fez um ataque e ele pode fazer esse ataque sem declarar guerra, então vai virar uma discussão aí que cada lado vai colocar a sua narrativa, os democratas vão dizer que isso aí não poderia fazer, os republicanos vão dizer, isso não foi uma declaração de guerra, então poderia. Tem a questão aí de que vão dizer que ele pode ordenar o uso da força militar para defender os Estados Unidos, mas daí, ok, o quanto que ele estava defendendo, daí vai para aquela discussão se tem arma de destruição em massa, se tem arma atômica ou não, vai virar uma guerra de narrativas. Agora tem essa questão, e ele não avisou os democratas, e então tem... enquanto os republicanos foram avisados. Então, vai gerar debate nos Estados Unidos isso. Vai acabar com o impeachment do Trump? Aí é só minha opinião, mas eu diria que não. Não vai. O Trump não vai cair por causa disso. Mas o fato de que menos da metade dos republicanos aprovou esse ataque, que quando você olha no público geral, você tem 45% dizendo que não aprovou esses ataques, contra 25% que aprovam, o Trump está erodindo o apoio dele. Ele costumava falar que, não, eu posso ir no meio da Quinta Avenida dar um tiro em alguém e vão continuar me apoiando? Não sei, Trump. Eu acho que na época que ele falou isso, talvez até fosse verdade. Hoje ele está cada vez mais erodindo esse apoio. Exatamente, Sofia. No corte anterior eu tava comentando como nada como uma guerra para unificar um país, né? Os Estados Unidos usaram essa técnica muitas vezes na sua história, né? Porque a guerra é interessante economicamente para eles e é interessante simbolicamente, né? Essa coisa de ter um inimigo, né? E eles já estão falando aí do eixo do mal e tudo mais. Isso é um tipo de estratégia de unificação de base assim, muito recorrente. Mas aí, vendo essa notícia, eu me pergunto se esse tipo de estratégia política, da guerra como uma estratégia política, talvez já não encontre mais, né, no contexto contemporâneo e no contexto atual dos Estados Unidos especificamente também, não encontre mais tanta ressonância, porque é um país que já estava vindo com problemas internos seríssimos, com dificuldades econômicas, com a população cada vez mais consciente dessas dificuldades, das dificuldades, por exemplo, em ter um sistema de saúde não é nem decente, razoável, as dificuldades de lidar com gripe aviária, as dificuldades, né, com o preço das coisas, né, e toda a guerra tarifária que o Trump vinha fazendo só dando errado, os preços das coisas só subindo, e aí ele me sai com uma guerra. Não, vamos usar aqui uma cartada, né, que é uma cartada que funcionou muitas vezes no passado para os Estados Unidos. E talvez não funcione mais, né, para um público que neste momento está calejado e tá de saco cheio já, fala, pô, agora vamos gastar dinheiro com mais uma guerra? Não sei se talvez essa pesquisa indique que essa coisa simbólica, emocional, do vamos lutar contra o mal, o eixo do mal e tudo mais, talvez não colhe ali para eles. Nosso Pedro Zambarta está aqui no chat dizendo que a guerra está ajudando mais o Netanyahu do que o Trump. Com certeza. De fato. Com certeza. Né? Gente, vamos lembrar uma coisa. O Netanyahu, ele está sendo investigado por corrupção dentro do próprio país. A hora que ele deixar de ser o primeiro-ministro, ele roda, vai pra cadeia. Ele tá fudido. Então ele tá mantendo essa guerra só
para poder se manter fora da cadeia. É só isso. Por isso que ele tá fazendo a guerra como quem acende um cigarro na bituca do anterior, entendeu? Vai amainando um lugar, ele ataca um outro país, ele ataca um outro, vai aumentando o conflito, escalando a coisa, porque para ele, nesse ponto, eu acho que isso está bem claro, Netanyahu precisa da continuidade dos conflitos. Por isso que também no corte anterior, quando a Dai trouxe, né, eles dizendo assim, não, agora nós queremos desescalar a coisa assim, eu não acredito. Eu não acredito, porque para o Netanyahu especificamente é interessante continuar. A questão o entorno do Trump vai perceber que talvez para os Estados Unidos não seja? Ou vamos continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizemos e até perceber que não dá? Não sei. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Bora lá. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia, enquanto tudo isso está desenrolando também, né? Amanhã veremos como estará. Beijo e coragem, gente.